Dentro de matemática, nós temos que estudar também com respeito à função. Quando é que existe o que nós chamamos de função par ou função ímpar? Isso é denominado simetria. Vamos lá, vamos tentar estudar isso agora. Função par ou função ímpar, que envolvem as chamadas simetrias. Examine uma explicação bem simples, na verdade. Vamos verificar primeiro o que significa uma função par. Uma função par é aquela cujo gráfico, as duas partes do gráfico têm sinais iguais. Como assim as duas partes do gráfico? Vou escrever isso aqui. Obviamente uma explicação bem grosseira, só para a gente tentar fixar mesmo na mente. As duas partes do gráfico, ou seja, quando você corta um gráfico a partir de um eixo qualquer, você observa que os sinais são iguais. As duas partes do gráfico têm sinais iguais. Vamos examinar aqui o exemplo número 1. Fala f de x igual a x ao quadrado. Se nós fôssemos colocar um plano cartesiano aqui, botar o plano dele, tem os valores de x, a função y igual a x ao quadrado, claro, tem o valor de y, e aqui eu vou obter os pares ordenados x e y, de acordo com a maneira que ensinei a vocês a montarem o gráfico. Por favor, dê uma revisada na parte de montagem de gráficos. Então, nós vamos ter alguns valores aqui. Vou colocar alguns valores bem pequenos, tá bom? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quando for x igual a menos 2, y vai ser igual a menos 2 ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 4. Y vai ser igual a menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Y vai ser igual a 0 ao quadrado, que é igual a 0. E, no caso, y é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. Y é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. O par ordenado formado, portanto, com seus números menos 2 e 4, menos 1 e 1, 0 e 0, aqui 1 e 1, e aqui 2 e 4. Vamos tentar montar o gráfico agora. Como é que ficaria isso? Montando o gráfico do plano cartesiano, gráfico bem simples, vamos tentar fazer. Aqui, tá ótimo. Vou pegar o gráfico daqui. Vou pegar esses valores. Bom, os valores que eu tenho de x variam de menos 2 até 2. Aqui eu tenho os valores de y, aqui eu tenho os valores de x. Aqui é o 0, então vai ficar de menos 2 até 2. Então aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2, mais 1 mais 2. Aqui fica menos 1 e aqui fica menos 2. O y varia de 0 até 4. Então 0, 1, 2, 3 e aqui o 4. Vamos colocar esses pontos que nós achamos. Os pares ordenados são menos 2 e 4, ou seja, x igual a menos 2, y igual a 4. Contamos aqui. Segundo ponto, menos 1 e 1, x igual a menos 1, y igual a 1. Aqui o outro ponto é o ponto 0, 0. Ok, aqui. O outro ponto é o ponto 1 e 1, de novo. São simétricos. E o outro ponto é 2 e 4. É o ponto 2 e 4. X igual a 2, y igual a 4. Então, isso daqui. Vamos tentar fazer aqui o gráfico, desenhar o gráfico. Não ficou bonitinho, mas o importante é a ideia. Tudo bem? Esse é um gráfico e é dado por essa função aí. Você pode observar que se nós pegarmos esse gráfico e tentarmos cortar esse gráfico em duas partes, nós vamos observar que um lado é igual ao outro lado, pelo menos em termos de desenho, é claro. Mas a questão principal é que eles têm o mesmo sinal. E quando eu me refiro ao mesmo sinal, isso é importante falar. Eu estou falando da função. Eles têm o mesmo sinal da função. Ou seja,
Vocês têm de um lado uma função. Essa função é o quê? Y, no caso aqui é o quê? Positivo. Do outro lado, y é o quê? Também positivo. Pelo fato que quando você corta o gráfico no meio, corta o gráfico simetricamente falando, né? Cortar o gráfico no meio. E você percebe que você tem sinais iguais, portanto, nós temos uma dita função par. Função par é a função que é simétrica em relação ao eixo y. Vamos escrever isso daqui. Função par é a função que é simétrica em relação ao eixo y. E quando eu falo simétrica, significa que ela tem, quando você corta simetricamente o gráfico no meio, né? Você observa que de um lado o y tem um sinal e do outro tem o mesmo sinal. Positivo, positivo ou negativo, negativo. Isso é função par. Ou seja, tem que analisar o sinal. Mas a questão principal é, o que seria, isso aqui é função par, o que seria função ímpar? Adivinha? Se função par, quando você monta o gráfico, você corta o gráfico simetricamente no meio, você observa que um lado é positivo, outro lado é negativo, um é positivo, outro lado é positivo. De um lado é negativo, outro lado é negativo, função ímpar vai ser o contrário. Vamos dar uma olhada nisso? O que é a função ímpar? Outro exemplo aqui. Vou escrever agora o que seria função ímpar. Por exemplo, é dada a função f de r em r, ou seja, quando eu coloco um número real na função, eu descubro o número real, definida por f de x igual a x ao cubo. Quanto vai dar isso daqui? Vamos tentar montar um gráfico dela, também baseado em pequenos valores, ok? Vamos colocar aqui x, a função, né, que é y igual a x ao cubo, e a resposta que nós vamos achar. E junto com a resposta nós vamos achar o nosso par ordenado, que são os valores de x e y. Vou colocar pequenos valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vai ficar como isso aqui. Fazendo o cálculo, nós temos aqui y igual a menos 2 ao cubo, que é igual a menos 8. Nós temos y igual a menos 1 ao cubo, que é igual a menos 1. Não esqueçam que quando eleva ao cubo, permanece sinal. É só para expoente par, que a resposta sempre vai ser positiva, tá? Y vai ser igual a 0 elevado ao cubo, que é quanto? 0. Y é igual a 1 elevado ao cubo, que é 1. Y é igual a 2 elevado ao cubo, que é 8 positivo, tranquilo. Então, montamos os pares ordenados aqui, que são os seguintes. Menos 2 e menos 8. Menos 1 e menos 1. O outro ponto é 0, 0. O outro ponto 1 e 1. E o par ordenado é o ponto 2 e 8. Vamos tentar montar o gráfico, dando cartesiano para eles, para ver como é que fica isso daqui. Aqui tem que ser um pouco mais dividido. Então, tá bom. Aqui tem os valores de x. Tem os valores de x. Aqui eu tenho valores de y para cada caso. Então, nós temos os valores máximos disso aqui. Aqui vai ficar 8. Aqui vai ficar menos 8. Aqui vale quanto? Os números que eu escolhi de x variam entre menos 2 e 2. Então, eu vou colocar aqui menos 1. Vou colocar aqui 2. Vou colocar um espaço razoável, tá? Importante que esses valores sejam mais ou menos simétricos. Só um minuto. Bom, desculpe, continuando. Aqui eu tenho
menos 1, aqui vai ficar simetricamente, vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Vamos colocar os valores. Quais são os pares ordenados que eu achei? Menos 2 e menos 8. Outro par ordenado, menos 1 e 1. Ah, sim, desculpa, eu vou colocar os valores de y também, esqueci de colocar. 0 eu vou colocar 8, eu vou colocar 1 aqui, tá bom? Só para ficar mais simples. Eu vou colocar menos 1. Já, continuando aqui. Qual é o próximo par ordenado? O próximo par ordenado vai ser menos 1, x igual a menos 1, y igual a menos 1. Qual é o próximo par ordenado? Vai ser 0 e 0. Ok. O outro par ordenado vai ser 2 e 8. 1 e 1. E o próximo vai ser 2 e 8. Sério, não se expande com esse gráfico agora, olha como é que ele vai ficar. Esse gráfico é bem interessante. Esse gráfico ele é simétrico, por assim dizer, porque, de certa forma, eles têm os mesmos pontos de um para o outro. Quando você corta no meio, você percebe que os gráficos são iguais. E mais importante, esses pontos são simétricos. Vou colocar em verde aqui, olha para a tabela. Menos 2 e menos 8, 2 e 8 são simétricos. Esse outro ponto, 1 e menos 1, 1 e 1 e menos 1 e menos 1 também são simétricos, ou seja, tem sinais opostos. Mas a questão principal é quando você observa o gráfico, olha para o gráfico, você consegue ver que uma parte do gráfico, ela é o quê? Uma parte do gráfico ela é positiva. O y, estou falando do y, e somente o y. O y é positivo e esse y de baixo, essa parte do gráfico, ela é toda o quê? Ela é toda negativa. Nesse sentido, tudo bem? Quando você anda, o gráfico ele é negativo, né? Quando você verifica isso daqui, você está jogando o gráfico para que parte? Está jogando o gráfico para os valores negativos do gráfico. E aqui em cima, você está indo para o lado positivo. Quando você tem uma função desse tipo, em que uma parte do gráfico é positiva e uma outra parte do gráfico é negativa, ou seja, as partes simétricas do gráfico têm sinais opostos, nós temos uma função ímpar. Mas existe uma outra definição que eu quero que vocês anotem. Vamos lá. Função ímpar. É aquela função em que o gráfico é simétrico em relação à origem. Ó. Então, embora o outro, observe o outro, por acaso na função par, o gráfico passava pela origem, mas isso aqui não é uma pré-condição, porque a análise da simetria tem a ver com tal gráfico e verificar se as duas partes têm sinais iguais. Na função ímpar, para ser função ímpar, a análise é sempre feita em função do ponto do gráfico que passa pela origem. Essa é a questão, esse é o pulo do gato. Ok? Bom, vamos lá. O que quer dizer... desculpa. O que quer dizer isso, Henrique? Função ímpar tem que passar pelo zero? Sim. A função ímpar, ela tem que passar pelo zero. Ela tem que, respira, ela tem que ter, primeiro, uma parte positiva e uma negativa, quando você corta ela simetricamente. Respira. Segunda coisa, o gráfico tem que passar pela origem. Vamos ver um exemplo aqui, só para fixar bem isso daí. Exemplo número 1. Aliás, exemplo número 3. Eu vou escrever direto, tá bom? Um gráfico qualquer. F de x igual a 2x mais 1. F de x igual a 2x mais 1.
Vamos dar uma olhada no gráfico dessa função. Vamos colocar valores pequenos aqui. Vamos colocar acho que menos 1. Já é suficiente. Vamos lá. Fazendo o gráfico da função, tem o x, eu tenho o valor de y igual a 2x mais 1. E aqui eu tenho o valor de y. Bom, continuando aqui a brincadeira. Esse valor de x, vamos colocar aqui alguns valores pequenos. De novo, colocar aqueles valores legais. Menos 1, aliás, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos tentar colocar alguns desses valores aqui. Então vai ficar como? Isso aqui vai ficar y igual a 2 vezes menos 2 mais 1. Isso aqui vai dar menos 4 mais 1 é menos 3. Aqui vai ficar quanto? Y igual a 2 vezes menos 1 mais 1. Isso aqui vai ficar menos 2. Menos 2 mais 1 vai ser igual a menos 1. Aqui vai ficar y igual a 2 vezes 0 mais 1. Vai ficar 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. E y igual a 2 vezes 1, 1 mais 1. 2 vezes 1, 1 mais 1. 2 mais 1, 3. Y igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Nada muito complicado. Bom, continuando aqui a ideia, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos montar esse gráfico aqui. Nosso objetivo... sim, esqueci de colocar nosso objetivo aqui. Determine se a função é ímpar ou par. Vamos lá. Primeiro vamos ter que montar o gráfico dessa criança aqui. Vai ficar como? Vamos colocar aqui os valores. Aqui o valor de y, aqui o valor de x. Os valores de x variam entre menos 2 e 2. Vai ficar 0, aqui vai ficar menos 1. Aqui vai ficar menos 2, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Os valores de y variam de menos 3 até o 5. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e então menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Colocando aqui os valores que nós achamos, os pares ordenados. Os pares ordenados. Vamos montar aqui direitinho. Os pares ordenados x e y são. Aqui vai ficar menos 2 e menos 3. Aqui vai ficar menos 1 e menos 1. Aqui vai ficar 0 e 1. E aqui vai ficar 1 e 3. Aqui vai ficar 2 e 5. Aqui eu tenho menos 2 e menos 3. Montando o gráfico aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho esse cara, esse ponto aqui. Eu tenho outro ponto, menos 1 e menos 1, que é esse cidadão aqui. Fechou. Outro ponto é 0 e 1, x igual a 0, y igual a 1, obviamente em cima do gráfico mesmo. Aqui 1 e 3, x igual a 1, y igual a 3. E finalmente 2 e 5. Aqui, ponto ao ponto. Olha só que lindo o gráfico. Com o gráfico aqui, uma reta. A pergunta que eu faço é, esse gráfico pode ser cortado no meio? Sim. A gente pega o ponto em que esse cabra cortou o eixo y e verifica aqui. Esses gráficos eles são simétricos. Esses gráficos eles são aparentemente iguais aqui de um lado e de outro. Bom, mas a questão, ele é uma função par? Bom, não pode ser função par. Porque a função par, os valores de y que ela vem obter tem que ter mesmo sinal. E nesse caso aqui, essa parte de cima do gráfico, ela tem valores positivos. E essa parte de baixo do gráfico, ela tem valores de y, estou me referindo, é claro, e valores negativos. Portanto, ela não pode ser uma função par. Ela pode ser uma função ímpar? Ela não pode ser função ímpar, porque, em primeiro lugar, para ser função ímpar tem que ter simetria. Simetria significa pontos simétricos. Por exemplo, se aqui fosse menos... Aqui, olha, nós temos menos 2 e 3. Aqui eu deveria ter achado, por exemplo, o ponto 2 e 3 positivos, ou seja, pontos simétricos. Não tem pontos simétricos.
A outra questão é que o gráfico não passa pela origem, porque para ser função ímpar, o gráfico tem que passar pela origem. É assim. Bom, vamos tentar fazer exercício disso. É só brincar. Bastante fácil isso daí. É isso.